volta com todo o seu, ao som do meu amigo Caçulinha, claro, que não economiza no talento. Né? E falando em economia, essa crise danada que o país enfrenta afetou muito os âmbitos da nossa vida, além das demissões, da inflação, das empresas quebrando. A saúde também foi muito prejudicada. Na entrevista a seguir, nós vamos falar sobre os pacientes que estão vivendo o maior drama por conta do tratamento para doenças do rim, a diálise. E quem nos explica sobre a doença dos rins é a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é a ciência que cuida dos rins, que aqui está Carmen Zano. Oh, querida, obrigado por ter vindo. Imaginei uma senhorinha de coque, de taieira, ao contrário. Tudo bem, obrigada. Obrigado, meu amor, tá na sua casa. Pode sentar. Tão jovem. Poxa vida, imaginei mesmo que fosse uma senhorinha, que coque, um taierzinho, tudo, né? Que bom. Obrigado por ter vindo, Obrigada. meu querida. Bom, Carmen, você como presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, você pode falar com propriedade. Eu tive um briefing antes lá na produção sobre isso, eu estou assustadíssimo. Como é que está a situação dos pacientes renais crônicos aqui no nosso país? Bom, para poder entender melhor, né, nós temos hoje no Brasil cerca de 112 mil pacientes em programa de diálise e 1.300 crianças. Então é um número grande, apesar de que para 200 milhões a gente poderia ter um número bem maior. A gente tem até um número pequeno porque muitos pacientes não têm acesso ao especialista em algumas regiões. Que o especialista, vamos deixar claro que o especialista em doenças do rim é o nefrologista. Pronto. Obrigada por divulgar, porque ninguém sabe o que é o nefrologista. Vamos lá para nefros, no grego, né? Vamos se falar da etimologia, é o rim. É isso mesmo. Então. E muitos municípios não têm clínica, né? Hoje no Brasil nós temos cerca de 5.400 municípios, só 7% têm clínicas. Inacreditável isso. Nós temos 700 clínicas e nós temos alguns problemas, né? Tem o problema de que muitas clínicas pequenas, né, não conseguem se manter, porque hoje nós estamos há 3 anos com os valores congelados de repasse. Meu Deus do céu. E muitos pacientes, então, têm que se locomover longas distâncias, às vezes 200 quilômetros, para fazer o tratamento. O tratamento, ele é feito 3 vezes por semana. Então, a pessoa tem que ir até a clínica, né, e ficar lá 4 horas, 3 vezes por semana. Se ela tiver que se deslocar 200 quilômetros, é praticamente o dia inteiro para ir, fazer o tratamento e voltar. Claro. Então, o que mais nos preocupa é que em muitos municípios, quando as clínicas são pequenas, 30, 50 pacientes, elas estão fechando ou pedindo descredenciamento porque está muito difícil manter a sustentabilidade. E a conta não fecha. Exatamente. E isso prejudica o paciente, que é a razão do nosso serviço, né? Nós estamos lá para fazer o tratamento no paciente, então para nós nos preocupa muito essa situação atual. Nós estamos esperando que agora, com essa mudança do cenário político, que nós tenhamos um pouco mais de paz, porque houve muitas mudanças nesses últimos anos. Então a gente não tem nem assim um interlocutor, mas a equipe do Ministério, né, atual nos recebeu e está estudando como melhorar essa situação. E a gente espera que seja em breve. Sem dúvida. Porque... Não, saúde não pode esperar. Exato. E é bom até que dentro do mínimo que a gente tem de notícias sobre doenças renais, em alguns casos ela pode ser fatal, a gente sabe disso, né? Sim. Existem quantos tipos dessa complicação renal? Então, existe a doença renal crônica, que é a insuficiência renal crônica. A pessoa vai perdendo o funcionamento dos rins ao longo dos anos. Quando ela perde a totalidade da função, ela tem que ir para uma terapia renal, ou diálise ou transplante.
E existe a insuficiência renal aguda, quando a pessoa perde subitamente a função renal. Por exemplo, ela teve um trauma, uma cirurgia complexa, ou ela teve um acidente ofídico, ou uma desidratação importante. Ofídico? Também pode levar. É raro, né? Porque a gente não tem tanto aqui tanta frequência, né? Mas também pode acontecer. Então, a pessoa tem uma perda súbita da função renal, geralmente ela vai para uma UTI, ela vai para um tratamento de diálise e ela pode recuperar a função. Recentemente, o jogador, o Pelé, teve um quadro de cálculo, né? Ele descobriu que tinha um rim único, teve um problema e levou a insuficiência renal aguda. Ele fez diálise, recuperou o funcionamento dos rins. Olha a filtragem. Então, esse é um tipo de diálise. A gente tem basicamente dois. Esse filtra o sangue, porque o rim é um filtro. Ele vai controlar a quantidade de água, sais, eletrólitos. Então, ele controla nosso equilíbrio hídrico, eletrolítico, a nossa pressão arterial. Então, quando a gente não tem o rim, o sangue sai, passa por essa máquina e vai passar naquele filtrinho que faz o trabalho do rim e retorna para o paciente. E esse trabalho, quando é diálise crônica, é feito por volta de 4 horas de tratamento, 3 vezes por semana, o que dá 12 horas na semana. E tem o outro? Esse é a diálise peritoneal. Esse coloca um caninho no abdômen, né? Naquela figura fica aquela partezinha para fora, ele é flexível e você coloca uma solução dentro da barriga, porque ela tem uma cobertura, que é uma camada peritoneal, que funciona como uma membrana de troca entre o organismo e o líquido. Depois que o que estava em excesso no organismo passa para o líquido, ele é drenado numa outra bolsa e são feitas trocas. Pode ser feita 4 vezes durante o dia ou quando é uma máquina à noite, a pessoa também não precisa fazer durante o dia. Quando ela vai dormir, ela se conecta e faz esse trabalho durante a noite. Deus meu. E tem o transplante renal. Isso também. Que eu queria saber, porque assim que é diagnosticada essa história, a insuficiência renal, ela impacta a vida das pessoas. Isso é uma coisa, eu sei porque eu tenho amigos que fazem hemodiálise. E é muito complexo. Agora, mas só que não foi indicado para eles ainda o transplante. Quando é que nós chegamos a esse extremo? Na verdade, quando você perde a função dos rins, você tem indicação de terapia renal substitutiva. Tá. Pode ser a diálise, que seja a peritoneal ou o hemo, ou o transplante. Você pode fazer o transplante sem necessariamente passar pela diálise. Entendi. Mas existem outras condições clínicas que às vezes podem dificultar. E também a pessoa precisa ter ou um doador vivo, que aí a coisa anda mais rápida, porque ela já tem um doador, ou ela então vai para uma lista de espera, que aí demora mais tempo, porque vai depender da doação de um doador falecido, né? Então, hoje no Brasil, a gente faz por volta de 5.700 transplantes por ano, só que nós temos um número muito grande ainda em espera. Os números que você fala, 5.700, são números absurdos, né? As pessoas, o número de pessoas que fazem diálise tem muito... 35 mil pacientes novos por ano. Deus meu. Agora, é claro que doença não vê cara nem coração. Que pessoas ou que organismos, né, estão mais predispostos a... Essa pergunta é muito boa, até porque a gente pode esclarecer melhor os ouvintes. Existem pessoas que têm um risco maior a ter o problema. Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, principalmente se o diabetes não for bem controlado. Pessoas que têm hipertensão arterial, a pressão alta. Também? Sim, também, principalmente porque muitas vezes a pessoa que tem pressão alta não sente nada, é assintomática, e muitas vezes ela tem uma dificuldade em aderir ao tratamento. Então faz aquele tratamento irregular, não toma a medicação adequadamente, e isso é muito ruim. Os idosos, né, as pessoas com mais de 65 anos, né, esse idoso está aumentando cada vez mais. Eu sou idoso.
Mas hoje a vida média do brasileiro está em 70 e poucos anos, então depois de 65, por quê? Porque a pessoa toma às vezes mais de um medicamento, tem a polifarmácia, toma muito anti-inflamatório, às vezes faz confusão de remédio, né? E tem uma chance maior, porque com o tempo, com a idade, a gente também vai perdendo naturalmente um pouco da função. Os obesos, hoje, metade da nossa população praticamente é sobrepeso ou obesa, e pessoas que têm um histórico hereditário, né? Porque algumas doenças, por exemplo, os rins policísticos, que são hereditários, podem levar à perda da função renal. Entendi. E a pessoa que tem esse problema na família, né, tem que ficar atenta também. Agora, Carmen, é verdade, eliminar toxinas que são rejeitadas, vamos dizer assim, pelo próprio organismo é fundamental. Agora, para detectar alguma disfunção nos rins, claro que tem que procurar um especialista, um nefrologista, como é o seu caso. Mas existe algum meio de prevenção? Na verdade, as pessoas têm que fazer um exame, que é o exame de urina, né? Tá. Se tiver presença de proteína na urina, é um sinal de lesão renal, então é um alerta. Tem um exame no sangue que se chama creatinina. Essa substância ela é produzida no metabolismo dos nossos músculos, a gente produz uma quantidade todo dia e o rim filtra e elimina. Se o rim não funciona bem, ela aumenta no sangue. Então, tem que fazer parte do check-up, né? Eu sempre digo que o cardiologista é mais marqueteiro, né? Que ele se sai bem melhor que nós, porque todo mundo sabe o que é colesterol, todo mundo sabe o que é o cardiologista, todo mundo consulta. E nós, a creatinina, a maioria das pessoas nunca dosou a creatinina, não sabe o que é, não sabe que exame ela pode fazer. E, além desses exames, se a pessoa é de um grupo de risco desses, a prevenção que ela pode fazer é controlando bem o diabetes, evitar sobrepeso, fazer uma dieta saudável, evitar tabagismo, se for hipertenso, aderir ao tratamento. Se tiver mais idade, procurar manter uma qualidade de vida, exercícios físicos, alimentação saudável, hidratação adequada, porque a pessoa com a idade, às vezes, ela diminui a sede e ela também altera a concentração urinária. Então, ela urina mais, às vezes, à noite, ela tem menos sede, ela desidrata mais facilmente, principalmente pessoas com bem mais idade. Então, lembrar de beber água, lembrar de se alimentar e lembrar de tomar os remédios quando tem os problemas. Entendeu? Você entendeu bem o que a doutora Carmen falou? E eu quero te agradecer muito, querida, por ter vindo. Eu acho que prestação de serviços é fundamental nesse nosso ofício de comunicação. Esta é a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, doutora Carmen Tisano, a quem eu agradeço muito. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado, ainda fiquei mais contente que não é nenhuma senhorinha de coquinho, de Imagina. Obrigado, querida. Eu era sua fã. Obrigado, meu amor. Quando era novinha. Obrigado, ainda continuo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Carmen. Ó, nós vamos eliminar as toxinas do nosso organismo. Quer dizer, o mau humor, a tristeza e a fome. Com a ajuda do nosso próximo bloco, que vem acompanhado de um jantar impecável, especialíssimo. E voltou o conselheiro de saúde mental. Eu e o Caçulinha não vamos perder, nem você, né? Já volto.